Olá, mais um vídeo de curiosidades da Bíblia chega até vocês neste momento. Olha, o assunto está super interessante, interessantíssimo. Mais de 1000 curiosidades da Bíblia tem essa proposta: trazer cada vídeo e em cada vídeo um assunto de grande interesse e de novidades super interessantes para cada um de vocês. Olha, você poderá fazer um curso completo, um curso teológico, só assistindo nossos vídeos, com uma vantagem: você vai ouvir coisas que você nunca ouviu falar antes. Mas antes de continuarmos esse assunto muito interessante, vem aqui fora comigo que eu vou trazer um recadinho para vocês. Olha, chamei vocês aqui do lado de fora que quero pedir uma coisa para vocês. Olha, deixe seu like, faça sua inscrição, ative o sininho. Por que ativar o sininho? Porque toda vez que tiver um vídeo novo já no ar, você que ativou o sininho, você será notificado automaticamente. Olha, estamos trazendo semanalmente aqui conteúdos super interessantes, novidades, mais de 1000 curiosidades da Bíblia. Tem essa proposta, trazer curiosidades e um estudo bíblico na forma descontraída de curiosidades. Você vai aprendendo em cada vídeo, você vai tendo conhecimento de coisas incríveis que você nunca antes tinha ouvido falar. Deixa a sua inscrição aqui, faça a ativação do sininho e toda vez você será o primeiro notificado. Se quiser deixar um comentário também dos nossos vídeos, o que você achou, o que você está achando, o que você gostaria que fosse acrescentado, fique à vontade também e nós estaremos orando com muito prazer para todos aqueles que deixaram o seu comentário. Então vamos lá para o assunto de hoje? Muito bem, de novo aqui, vamos continuar nesse assunto super interessante. Você já viu falar sobre Jonathan Edwards? Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas ele foi um herói da fé. Ele está na galeria dos heróis da fé. Quem são os heróis da fé? São homens extraordinários que foram usados de uma maneira espetacular, tremenda por Deus no passado, que deixaram um legado, deixaram ensinamentos e lições e experiências que marcaram e estarão marcados para todo sempre na vida dos cristãos e na vida da Igreja de Deus aqui na Terra. Na lista dos heróis da fé, se você comprar um livro intitulado Heróis da Fé, por exemplo, você vai se deparar com os seguintes nomes: Martinho Lutero. Mas antes de Martinho Lutero, teve o seu precursor, que também é um herói da fé. O nome dele era Jerônimo Savonarola, John Bunyan, John Wesley, George Whitefield, David Brainerd, Christopher Evans e Jonas Goffard. Mas todos esses estão na galeria dos heróis da fé. Mas hoje nós vamos falar apenas de um. Vamos trazer aqui uma retrospectiva da sua vida. Vamos fazer um resumo aqui da vida de Jonathan Edwards, um nome que ficou marcado na galeria dos heróis da fé. Mas vamos ver quem foi realmente Jonathan Edwards e você vai ver como isso é edificante e um exemplo para toda a nossa vida. Mas que tal nós começarmos, antes de falarmos de Edwards, nós citarmos uma frase que foi dita por um dos heróis da fé também. Uma decisão que um dos heróis da fé tomou um dia. O nome dele é John Bunyan. Ele está na lista dos que já citei. E olha a frase que ele disse tomando uma decisão quando ele resolveu entregar sua vida nas mãos de Deus. Olha o que ele disse: resolvi, como Paulo disse, não olhar para as coisas que se veem, mas sim para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que se não veem são eternas. Olha a decisão que John Bunyan tomou quando decidiu servir a Deus. Mas hoje vamos falar sobre a vida de Jonathan Edwards. Edwards, ele está na galeria dos heróis da fé. Ele nasceu em 5 de outubro de 1703 nos Estados Unidos. Seu pai foi pastor de uma só igreja por 64 anos.
Sua esposa, de nome Sara, era filha também de um pastor que pastoreou uma só igreja por 50 anos. Jonathan Edwards, ele tinha 10 irmãs, portanto era uma família de 11 irmãos. Ele era o único filho homem. Ele casou-se e, a exemplo do seu pai, teve também 11 filhos. E acerca da sua consagração a Deus, vamos citar suas próprias palavras. Vamos citar as palavras do próprio Jonatas a respeito da sua consagração a Deus. Olha o que diz Edward acerca da sua consagração. Dediquei-me solenemente a Deus e o fiz por escrito, entregando a mim mesmo e tudo que me pertencia ao Senhor, para não ser mais meu em qualquer sentido, para não me comportar como quem tivesse direito de forma alguma, travando assim uma batalha com o mundo, a carne e Satanás até o fim da vida. Olha, são palavras de Jonatas Edwards acerca da sua consagração. Muito bem, aos 8 anos de idade, Jonatas recebeu seu primeiro avivamento. Ele levou 8 anos apenas para ter o seu primeiro avivamento. E isso o fez dedicar o resto da sua vida a Deus. Em um culto na igreja de seu pai, aos 8 anos de idade, desceu um avivamento tremendo, extraordinário na igreja, e Jonatas foi atingido por esse avivamento. Durante muitas semanas, Jonatas, aos 8 anos de idade, ele se dedicou à oração. Ele reunia seus amigos, mais ou menos da sua idade, para fazer grupos onde eles iam orar a Deus. Eles passavam momentos de oração. Tal foi a chama desse avivamento que se acendeu na vida daquela criança ainda de 8 anos. Muito bem, Jonatas, na sua juventude, quando já estava começando a exercer o ministério, diz a sua biografia que ele passava de 12 a 13 horas por dia orando, lendo a Bíblia, se consagrando para ser usado por Deus. Quase 13 horas por dia, em oração, jejum, consagrando-se para que Deus pudesse usá-lo como um instrumento de uma maneira extraordinária nas suas mãos. Sobre essa questão, olha o que alguém escreveu sobre Jonatas. Alguém, escrevendo a biografia de Jonatas, escreveu o seguinte: sua constante e solene comunhão com Deus em secreto fazia com que o rosto dele brilhasse perante o próximo, e sua aparência, semblante, palavras e todo o seu comportamento eram acompanhados por seriedade, gravidade e solenidade. Essas palavras foi escrita por um dos que relatou a biografia de Jonatas Edwards. Jonatas Edwards dedicou, com oração, preparação, estudo da palavra de Deus, a sua vida a levar as pessoas a um novo nascimento, uma experiência do novo nascimento, não apenas de uma conversão. Sobre esse assunto, essa diferença de novo nascimento e conversão, há uma mistura, muita gente se confunde, muita gente se converte ao cristianismo e ele acha que isso já é um novo nascimento. Mas vem comigo aqui fora que eu vou dar uma explicação melhor sobre esse assunto. Vem comigo aqui. Você sabe qual é a diferença de conversão e novo nascimento? Bom, uma pessoa convertida, ela pode ser convertida a qualquer religião. A pessoa pode se converter de uma religião para outra, pode se converter do catolicismo para o cristianismo, islamismo. A pessoa pode se converter apenas mudando de religião, isso é conversão. Ela estava andando para um caminho, agora ela resolve andar por outro. Mas novo nascimento é quando a pessoa tem um encontro real e verdadeiro com Cristo. O verdadeiro encontro com Cristo, ele traduz-se pelo novo nascimento. É quando o seu nome é escrito no livro da vida e a pessoa tem uma vida transformada. Isso é novo nascimento. Uma pessoa verdadeiramente nascida de novo, mesmo que na hora do desânimo, mesmo na hora das dificuldades, dos dissabores da vida, ela continua temente a Deus. Ao contrário daquele que é só convertido. Na hora da luta, da dificuldade, ele simplesmente desiste e volta atrás, começa a praticar as coisas do mundo. Então fica aqui esse ensinamento sobre essa pequena diferença sobre novo nascimento e a conversão.
Muito bem, vocês viram então a diferença de conversão e novo nascimento. Bom, Jonathan Edwards, orando, consagrando, jejuando, tem um sermão de Jonathan Edwards que ficou marcado na história. Hoje, quem lê sua biografia, quem faz um curso teológico e lê sobre os heróis da fé, vai se deparar com a história de um dos sermões mais famosos na história do cristianismo e que ficou marcado para todo sempre e até hoje é lembrado, um sermão de Jonathan Edwards que tinha por título o seguinte: Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse título desse sermão foi baseado num versículo que está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, que diz assim: ao tempo em que resvalar o seu pé. Foi um período em que ficou conhecido como o Grande Despertamento. Sabe? Grande Despertamento. Esse Grande Despertamento é um avivamento muito grande que aconteceu na igreja na época, quando Jonas pregou esse sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, e ele apresentou a necessidade de nascer de novo realmente, a necessidade de ter realmente o nome escrito no livro da vida e não apenas no rol de membros de uma igreja, de uma comunidade. Quando ele pregava esse sermão, os seus ouvintes seguravam-se nas cadeiras, gritavam terrivelmente apavorados, porque estavam tendo a impressão de estarem caindo no inferno. Tal foi a unção de Deus tomada na vida de Edwards e também a manifestação do Espírito Santo nos ouvintes, que levou a todos que ouviram esse sermão a ter um real encontro com Cristo, um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo. Jonathan Edwards, ele continuou o seu ministério, diz a história, a sua biografia, que ele era um homem de quase 2 metros de altura, muito alto, muito magro, porque ele vivia em consagração, vivia em jejum, e foi uma época realmente, como o nome foi dado, faz jus a ele, Grande Despertamento. Mas sempre acompanhado de despertamento, sempre acompanhado de bênção e vitória, não deixa de chegar também os problemas, os opositores, e os opositores chegaram também, e havia muita gente na época dizendo que o que estava acontecendo ali não era avivamento. O que estava acontecendo na igreja de Jonas não era avivamento, era fanatismo religioso. O fanático religioso, ele existe? Existe sim, e isso existe em todas as religiões. Existe fanatismo ao extremo. Pessoas que são fanáticas a ponto até de se matarem em nome daquela fé. Mas a diferença entre fanatismo e avivamento. O verdadeiro avivamento, ele transforma as pessoas. Uma pessoa realmente, verdadeiramente avivada, está sempre disposta a aprender cada vez mais. Ela está disposta a estar em comunhão, a ser humilde, a ouvir ensinamentos, a ouvir correções também. Isso é o verdadeiro avivamento, mudança de vida. Quando não há mudança de vida, isso é apenas um fanatismo. Então essa aí, em poucas palavras, a diferença entre fanatismo religioso e o verdadeiro avivamento. Jonathan Edwards foi acusado na época de ter praticado ou estar vivenciando um fanatismo religioso. Mas, em sua defesa, vamos ler na íntegra as palavras do próprio Edwards acerca dessa acusação que lhe fizeram. Olha o que disse Jonathan: Deus, conforme as Escrituras, faz coisas extraordinárias. Há motivos para crer, pelas profecias da Bíblia, que sua obra mais maravilhosa seria feita nas últimas épocas do mundo. Nada se pode opor às manifestações físicas, como as lágrimas, gemidos, gritos, convulsões, falta de forças. De fato, é natural esperar, ao lembrarmos-nos da relação entre o corpo e o espírito, que tais coisas aconteçam.
Assim falam as Escrituras, do carcereiro que caiu perante Paulo e Silas, angustiado e tremendo, do salmista que exclamou sobre a convicção do pecado: envelheceram os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, dos discípulos que na tempestade do lago clamaram de medo, da noiva do Cântico dos Cânticos, que ficou vencida pelo amor de Cristo até desfalecer. Então são palavras de Jonathan Edwards em sua defesa quando o acusaram de fanatismo, porque as pessoas eram tomadas de um poder tão grande que havia um certo descontrole, um aparente descontrole emocional. Mas quando o poder do Espírito Santo é tão marcante na vida da pessoa, olha, realmente coisas diferentes nós vamos fazer, de maneira diferente do que somos quando não estamos recebendo esse poder. Nós vamos agir de maneira diferente. Eu mesmo já participei de reuniões em cultos onde o avivamento, a unção, o poder do Espírito Santo era sentido de uma maneira tão tremenda que eu tive vontade de sair correndo no meio do culto, porque não tinha mais o que fazer para expressar a minha gratidão, a minha unção do Espírito Santo que eu estava sentindo ali na hora. É claro que eu não fiz isso, mas muitas pessoas podem fazer, poderiam até fazer, e outras coisas ainda, porque o poder de Deus, de uma maneira extraordinária, ela leva a pessoa a tomar atitudes, às vezes, que ela nunca tinha feito antes. Então a vida de Jonathan Edwards foi um exemplo para nós. É um exemplo para nós. Um avivamento ainda é necessário. Ainda é necessário levar a igreja, levar o povo a um novo nascimento. Ainda é necessário viver essa experiência extraordinária na unção do Espírito Santo. Existe o fanatismo, como já explicamos, mas o avivamento é real e necessário. Jonathan Edwards, ele deixa esse legado, ele deixa esse ensinamento, e nós devemos buscar a igualdade, devemos buscar copiar aquilo que Jonas sentiu da parte de Deus também. Então busque a Deus, não desista de buscar a Deus, não desista de sentir uma unção especial de Deus, não desista de ser cheio do Espírito Santo. E para terminar aqui, vamos citar algumas frases que Jonathan Edwards deixou e que hoje é de grande valor para que nós possamos conhecê-las. São essas: tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Outra frase: a oração é uma expressão de fé tão natural como a respiração é expressão de vida. Outra frase: Deus preza a santidade na criatura e a santidade é, em essência, prezar a Deus. O falso cristão parece limpo e claro a seus próprios olhos. Essas são uma das inúmeras frases que deixou Jonathan Edwards como um legado para nós. Sigamos seu exemplo, busquemos a Deus, vamos viver uma vida de consagração, de oração, jejum, busca de Deus, leitura da palavra, dedicação às coisas de Deus. Vamos, portanto, nos entregar na presença de Deus, como fez Jonathan Edwards, para que o verdadeiro avivamento faça parte da nossa vida. Lembrando e relembrando, verdadeiro avivamento, ele é acompanhado de transformação. Se não há transformação, é apenas uma emoção, não passa apenas de um fanatismo. Mas se há uma transformação, se há constante mudança de vida, então isso caracteriza, sim, o verdadeiro avivamento. Mais de 1000 curiosidades da Bíblia ficando por aqui hoje. Muito obrigado por sua presença, obrigado por você estar vendo esse vídeo. Encaminhe, indique para outras pessoas também, pessoas que você gosta, pessoas que você ama, para que eles também possam crescer no conhecimento da palavra de Deus. Fica com Deus, fica na paz.